completamente enfurecido. Você está louco? Somos seus inimigos. Ele o matou e quase tirou minha vida também. Como você ainda quer libertá-lo? Atlas concordou com um gesto, já acostumado com o estranho comportamento rude que Anash demonstrava, e falou, sim, por mim Gadeira e sua turma apodreceriam nos calabouços dos dragões. Entretanto, precisamos de sua força e da de seus sacerdotes para vencermos esse entrave com os dragões. Temos de ser pragmáticos. Agora precisamos eliminar nossos novos inimigos, depois resolveremos as questões do passado. Anash pareceu concordar, mas falou, olhando para seu corpo musculoso e viril, com os olhos vermelhos flamejantes, mas parecendo um demônio. Sim, eu concordo. Mas, por mim, iria até o antro desses dragões e os destruiria com minhas próprias mãos. Eu quero o sangue dessas criaturas. Despedaçá-los com minhas próprias mãos é meu desejo. As gêmeas me olharam preocupadas, mas nada disseram. A recuperação de Anash havia lhe causado uma excitação mental muito grande. Seu organismo espiritual passou a liberar grandes quantidades de neurotransmissores, como a endorfina e a dopamina, produzindo sensações de imenso prazer e satisfação. Suas conexões neuronais estavam banhadas de endorfinas, refletindo por todo o seu organismo. Ele se tomara um gigante musculoso e com traços ainda mais belos do que no mundo físico, fato que o envaideceu ainda mais do que já estávamos acostumados. Nos dias seguintes, invadimos o local onde Gadeira e seus sacerdotes estavam aprisionados e os libertamos. Por causa da terrível indução hipnótica e energética que sofriam, foi difícil desligá-los dos dragões. Eles estavam profundamente subjugados. Olhei para Gadeira com desprezo. Como um ser tão poderoso como ele poderia permitir-se chegar àquele ponto? Aqui cabe ressaltar a importância de jamais realizarmos esses pactos que consistem em obter poder no mundo físico com a venda de nossa própria alma para entidades sombrias do astral. Muitos encarnados e ingênuos fazem isso em troca de poder, sexo e dinheiro no mundo físico. Depois, pagam um alto preço no plano espiritual. Libertar-se dessa subjugação é muito difícil. Sofrimento é penoso, por um tempo incomensurável, e a tortura mental e psicológica que sofrem dessas entidades, algumas vezes, causa danos que exigem diversas encarnações para serem reparados. Se não precisássemos de Gadeira e dos sacerdotes da raça branca para vencermos os dragões, creio que teríamos abandonado aquela missão. Perdemos muito tempo tentando libertá-los. Os dragões perceberam nossa invasão, e ali se iniciou uma extenuante batalha, onde tivemos de utilizar todo o nosso poder mental para não sucumbirmos às energias densas que recebíamos daqueles seres ferozes. Este é o termo mais adequado para descrevê-los. Eles eram piores que lobos raivosos. Os dragões são espíritos primitivos, que concentram seus processamentos mentais na região do cérebro conhecida como reptiliana. Eis o motivo de serem designados por esse nome. Sua forma perispiritual toma-se animalizada, geralmente em forma de réptil, pois reflete diretamente a região cerebral de suas manifestações mais comuns. Eles não reagem diretamente por meio da emoção ou da razão, e sim por instinto. Parecem zumbis selvagens, seguindo o comando de seus líderes. E o ódio em seus corações é algo realmente assustador. Milênios voltados para o mal provocaram essa metamorfose em seus corpos espirituais. Seria um processo lento e difícil resgatá-los para o caminho da luz. Já os magos negros são seres profundamente irracionais e elegantes. Prezam pelo diálogo e pela negociação. Eles processam sua interação com o mundo externo por meio das refinadas estruturas do córtex cerebral, a área mais racional e nobre do cérebro. Adoram hipnotizar suas vítimas, em meio ao diálogo. São verdadeiros vampiros. Raramente se alteram em uma discussão, pois sabem que, por esse meio, não obterão uma vitória consistente.
costumam realizar planos de longo prazo, enquanto os dragões geralmente são imediatistas. Já a estrutura límbica, responsável pelas emoções, era utilizada por ambas as facções, porém não tinha o resultado esperado. Sensações de medo, insegurança, tristeza e desconforto inexistiam nesse confronto. Era um combate genuinamente fundamentado na força e no poder. Isso foi uma surpresa para os dragões, que utilizavam esse expediente com os espíritos do mundo primevo que subjugavam. Eles estavam acostumados a explorar o medo de seus antigos inimigos e servos, mas não tiveram esse prazer conosco. Para um homem comum, 1000 vezes enfrentar um dragão, mesmo com toda a sua selvageria e seu horror, do que ter de confrontar um mago negro, que pode lhe servir uma xícara de chá de forma gentil. À tarde, no entanto, antes da meia-noite, terá possuído sua alma, sem que perceba, por envolvente hipnose. Felizmente, Galiato se recuperou do transe, pois era o mais lúcido entre eles, e nos deu o apoio que faltava para neutralizarmos a ação dos dragões e fugirmos daquele sombrio palácio subterrâneo, conduzindo todos os sacerdotes do Vril, ainda muito fragilizados. Antes de escaparmos do covil dos inimigos, quando todos já haviam sido retirados, percebi uma criatura encolhida mais ao fundo, com o corpo enlameado e sofrendo estranha metamorfose. Eu me aproximei para ver se era um dos nossos e tive um choque. Era Electra. Apesar de Evelyn tê-la socorrido no momento de sua morte, a vibração densa de sua alma tinha arrastado para as zonas de trevas, onde fora capturada pelos dragões. Eu olhei para seu corpo e percebi que ela ainda mantinha os efeitos da condenação por desagregação molecular que lhe infligira. Mesmo depois da morte de seu corpo físico, o terrível processo continuava em seu corpo espiritual. A manipulação que eu havia realizado com o Vril fora tão poderosa que ultrapassou até mesmo os limites da morte. Meu sentimento de ódio e vingança por ela ainda era muito grande. Eu, então, joguei seu corpo enfermo ainda mais para o fundo daquele calabouço horrível e disse-lhe: morra de corpo e alma, ser demoníaco. Ela apenas suspirou, sem forças, com um olhar vidrado no infinito. Creio que não tinha nem condições de saber quem era seu algoz naquele momento, depois de tanto sofrer nas mãos dos dragões. Rapidamente, galguei os degraus e, quando estava me retirando junto aos demais magos negros, Atlas me interpelou, com sua poderosa voz de trovão: Andrei, aonde você vai? Sem virar para trás, respondi-lhe: resgatamos todos os nossos iguais. É hora de partirmos. Ele me mirou com seu enigmático olhar hipnótico e perguntou, com severidade: e por que Electra ainda está no fundo daquele lodaçal pestilento? Eu sacudi a cabeça, entendendo aonde ele desejava chegar, e retruquei, com certa irritação: não vou resgatar aquela cobra venenosa. Você está muito enganado se acha que poderá me convencer. O gigante vermelho apenas cruzou os braços sobre o peito e falou-me, olhando no fundo de meus olhos: Andrei, precisamos vencer os dragões. Electra tem o poder com o Vril. Não podemos nos dar ao luxo de prescindir de seu auxílio. E, dando especial entonação na voz, concluiu: algum dia você vai perceber que esta é a melhor decisão. E, enquanto procura perceber isso, deixa lá, agora, e traga para mim. Fiquei sem argumentos e desci lentamente naquele charco pestilento, olhando para ele de canto de olho, demonstrando minha indignação com sua arbitrária imposição. O poder mental de Atlas era muito forte para ser desafiado. Eu sabia que seria inútil protestar. Em seguida, dirigi-me até a parte mais funda da gruta e a carreguei para fora em meus braços. Cansada de tanto sofrer, ela aconchegou a cabeça em meu peito, como um cão ferido. Isso me fez ter um pouco de piedade. Seu corpo ainda continuava a se desfazer, causando-me repulsa e, ao mesmo tempo, comiseração. Eu rapidamente levei até Atlas e fiz menção de entregá-la a ele.
O gigante apenas colocou a mão sobre meu ombro e sentenciou: muito bem, Andrei, você pensou no coletivo. Leve-a ao nosso quartel-general nesta região. Ele, então, virou-se, deixando-me atônito com aquele fardo nos braços. As gêmeas prontamente me auxiliaram a conduzi-la. Assim, nós três carregamos nossa vítima, em absoluto silêncio, durante todo o percurso. Agora, não nos dividíamos mais entre brancos e vermelhos. Éramos apenas os magos negros atlantes que trabalhariam coesos para estabelecer um império nas trevas. As diferenças entre Atlas e Gader ficaram inicialmente sepultadas nas terras esquecidas de Atlântida. Nereu também esqueceu o ódio por Anashi, ainda mais que conseguiu encontrar Ariane no mundo espiritual e percebeu que ela estava bem melhor do que nós, sendo amparada por espíritos familiares que ela muito amava. Ao ver a irmã recuperada e feliz, tornou-se, inclusive, amigo de Anashi. Atlas prosseguiu sutilmente, convencendo-me a atender seus objetivos. Ele me persuadiu, com poderosos argumentos, a anular a ação inversa do vril que eu havia realizado sobre Electra, desfazendo a terrível punição. Mais uma vez, olhando fundo em meus olhos, ele me questionou: Andrei, você vai curá-la agora ou vai esperar que os dragões nos levem ao limite de nossas forças para fazê-lo? Eu me aproximei de minha vítima, meio contrariado, e recordei-me de Eveline, ajudando-o no momento da morte. Aquilo aliviou meu coração. Fazer algo que alegrasse motivou-me a socorrer Electra. Eu sabia que minha vibração astral impossibilitaria um contato com Eveline, mas me contentava em agradá-la à distância. Enquanto eu utilizava o vril em sua forma sagrada, propiciando a cura de Electra, recordei-me das viagens que fazia com Eveline, amparando almas sofridas pelo mundo. Aquela mesma onda de dúvida entre o bem e o mal voltava a assaltar meu coração estável, porém, a luta precisava continuar. Não havia tempo nem espaço em nossas mentes para pensarmos no bem novamente. Era necessário estabelecermos nosso império no submundo astral. Em poucos dias, Electra estava restabelecida e com poder máximo. Ela agradeceu a intervenção de Atlas, de joelhos, jurando-lhe fidelidade. Eu sentia que, apesar de tudo, ela também desejava obter meu perdão. Mas não lhe dei essa alegria e continuei a odiá-la por milênios. Só conseguimos estabelecer uma relação harmoniosa novamente quando reencarnei como Radames, e ela, como Quermosa, na época do faraó Akhenaton, conforme já relatado no livro Akhenaton, a Revolução Espiritual do Antigo Egito. Mesmo assim, como o leitor já sabe pela leitura daquele relato, só conseguimos nos libertar definitivamente do ódio recíproco 100 anos depois, durante a libertação do povo judeu da escravidão no Egito, realizada por Moisés, que era o próprio Atlas, o mesmo que ele me induzia a curá-la, fato narrado nos livros Moisés, o libertador de Israel, e Moisés, em busca da terra prometida. A lei de ação e reação é perfeita, ligando-nos, vida após vida, aos nossos desafetos, até que nos libertemos dos grilhões de ódio que nos aprisionam. Electra havia causado dor e sofrimento a Eveline, mas esta não respondeu na mesma moeda, tornando-se livre de qualquer dívida kármica com aquela. Electra devia a lei, e não a Eveline, que não se sentia ofendida com a ação maléfica da preferida de Gader. Assim funciona a lei, somente quem se sintoniza com o mal está ligado a ele. Não necessariamente devemos reencarnar com desafetos. Isso ocorre somente se existe ódio entre as duas partes. Caso somente um cultive o rancor profundo, ele será ligado a pessoas que estejam nessa mesma vibração, para assim aprender a amar, a não ser que a vítima generosa deseje submeter-se a uma encarnação com seu algoz para auxiliá-lo a libertar-se de seu triste mundo de ilusões, que geralmente se baseia em sentimentos enfermiços. Foi o que fez Eveline, reencarnando como filha de Electra na época de Moisés. Generoso amor filial de Ruth por Rebeca libertou Electra de outrora, finalmente, do caminho do ódio.
Dessa forma, prosseguimos em nossa luta. Dia após dia, nosso poder com o quinto elemento tomava-se mais forte na atmosfera densa do astral inferior, levando os dragões a cederem espaço. A força deles era fundamentada no medo. Na verdade, nem tinham tanto poder assim. Eles apenas conseguiam intimidar suas vítimas por causa do tamanho e das formas horrendas de seus corpos espirituais. Os espíritos que chegavam do plano físico do mundo primeiro eram ainda muito incipientes e fáceis de manipular, por isso os dragões haviam dominado todo o planeta. Mas nós não tínhamos medo de nada, nem de ninguém. Éramos capelinos exilados de nosso mundo. Já estávamos acostumados à rebeldia e ao desterro. De qualquer forma, seria apenas uma questão de tempo para utilizarmos nosso avanço da inteligência e perspicácia para dominar o astral inferior da Terra. Se os capelinos bons estavam promovendo o progresso no mundo físico, nada mais natural que nós dominássemos o próprio inferno. Na verdade, isso foi muito bom para os planos do Criador na Terra. Enquanto os espíritos iluminados regiam e replanejavam o céu para o novo ciclo de evolução que se iniciava, nós organizávamos o inferno. Nossa chegada ao astral inferior foi responsável por uma administração mais sóbria e equilibrada de tal região, permitindo avanços nos processos de despertar das almas renitentes no mal, que se encontravam nas camadas mais primitivas de nosso mundo. Por incrível que possa parecer, disciplinamos a ação dos carrascos sobre a turba desregrada. Antigamente, o objetivo era fazer sofrer gratuitamente, sem uma finalidade educativa. Com nossa chegada, mesmo de forma arrogante e autoritária, estabeleceu-se um processo que visava provocar reflexões nas almas falidas, fazendo-os ver quais eram seus defeitos e valores, para que, assim, pudessem se tornar pessoas melhores em existências futuras. Com essa nova atitude, os magos negros atlantes passaram a ser respeitados pelas altas esferas espirituais. Os mestres da luz, sabiamente, aceitavam nossas decisões, mesmo quando não concordavam com nossas técnicas, que eram, algumas vezes, imorais e excessivamente violentas. Atlas foi o principal administrador dessa nova dinâmica. Realmente, ele se mostrou muito competente, tanto na luz como nas trevas, uma vez que instituiu importantes melhorias nessas regiões sombrias, antes de iniciar sua caminhada rumo à luz, onde também executou trabalhos notáveis, principalmente na personalidade de Moisés. Ele evoluiu, ou seja, adquiriu um aprendizado positivo, com notável habilidade pelas duas linhas, luz e treva. Assim, algum tempo depois, subjugamos completamente os dragões, os quais se tornaram nossos servos. Ora, eles, no mundo físico, ainda lutavam com Tacapes, enquanto éramos senhores do Vil em Atlântida. Como poderiam vir a nos dominar? Isso seria inconcebível. Inclusive, amarrei o pescoço daquele ser desprezível que fizera o pacto sinistro com Gadeiro e o prendi como um cão sarnento ao pé de meu trono, conforme havia prometido. Mas logo o libertei. Gostava de pessoas bonitas, luxo e requinte ao meu redor. Além disso, ele não combinava com o mobiliário do palácio Euquerige no astral, ao lado das gêmeas. Arnash e Rio também construíram seus impérios particulares. No início, dividimos o reino dos magos atlantes entre os mais poderosos, Atlas, Gader, Galeato, Pantauer, Ryu, Arnash e eu e as gêmeas. Electra preferiu ficar a serviço de Gader, seu grande mentor, mesmo tendo anteriormente jurado fidelidade a Atlas. Ela era assim mesmo, não era uma pessoa em quem se poderia confiar. Mas tudo isso é passado. Hoje em dia, todos nós estamos mudados. Depois da vitória sobre os dragões, coube-nos apenas manter e administrar nossos reinos. A aparente tranquilidade fez com que Arnash e Reu passassem a se preocupar apenas com as conquistas, submetendo diversas mulheres aos seus comandos.
Outras tantas corriam atrás deles enlouquecidas de paixão. Já as gêmeas e eu resolvemos criar um mundo ilusório, onde tínhamos até mesmo nossas praias ensolaradas, mesmo em zonas profundas do astral inferior. Só o adorável astro-rei não poderia viver sem a força da luz solar. Vivíamos como reis, tendo todo o luxo, o conforto e o requinte que desejávamos. Nosso poder mental se expandira de forma impressionante no plano espiritual, permitindo-nos criar absolutamente tudo o que queríamos. Sabíamos que, na condição de filhos de Deus, éramos co-criadores do universo. Entretanto, utilizávamos esse poder, que faz parte da essência de todos os filhos de Deus, somente para criar coisas do interesse de nossos próprios egos. Atlas e Gader, sempre sedentos por poder, tiveram seus atritos por séculos, mas nada que fugisse à realidade cotidiana das regiões do astral inferior, onde poder, ambição e rivalidade são uma constante. Com o passar do tempo, todos aqueles que foram treinados pelos genuínos magos negros atlantes receberam essa mesma denominação. Mas, em sua maioria, eram apenas antigos atlantes que nunca possuíram poder nenhum com Vril. No entanto, destacaram-se na complexa hierarquia do lado negro, no transcorrer dos milênios. E assim o tempo foi passando, sem muitas novidades, até que, certo dia, fui comunicado de um fato notável. Atlas havia abandonado seu imenso império para retornar ao caminho da luz. Ele aceitara um convite de Ártemis para reencarnar no plano físico e auxiliar no progresso da humanidade. Isso ocorreu em torno de 2000 anos após a submersão de Atlântida. Eu já havia até esquecido nosso passado. Nunca mais me lembrara de Ártemis ou até mesmo de Eveline. As gêmeas e eu havíamos criado um mundo só nosso, muito feliz, e isso me bastava. Com elas ao meu lado, tinha tudo de que precisava e o que poderia desejar. Apesar de termos ficado impressionados, não demos muita importância ao retorno de Atlas, mas Gader, seu maior rival, obteve poder quase que total no astral inferior. Naquele período, Arnash também começou a sentir cada vez mais desejo de poder e passou a subjugar-nos, em uma tentativa de rivalizar com Gader. Eu procurei reagir, mas tinha uma grave falha para quem deseja ser senhor da escuridão. Eu amava as gêmeas e temia por elas. Esse sentimento fraterno de querer bem enfraquece as forças dentro da esfera do lado negro. Arnash não se importava com nada nem ninguém, logo, seu poder aumentava dia após dia, de forma assombrosa. Ao contrário dos seres trevosos, que têm o corpo espiritual mutilado ou, então, adquirem a forma de esqueletos, Arnash se tornava mais belo e sedutor a cada novo milênio, tudo em razão do grandioso poder de sua mente e dos caixões de revitalização energética com o Vril, na esfera espiritual. Em pouco tempo, ele terminou dominando todos os componentes do antigo grupo dos dois triângulos, quebrando nossa sagrada amizade. Ele estava enlouquecendo, porque nada mais lhe satisfazia, assim como uma criança mimada que recebe tudo dos pais sem esforço nenhum. Eu, então, disse-lhe, com voz fraternal, lembrando-lhe de nossa longa amizade, por que você está fazendo isso, Arnash? O que temos aqui, além de ilusão? A única coisa real é nossa amizade. Não jogue fora a única coisa que ainda temos de valor, aquilo que nos faz diferentes desses seres infelizes que habitam esta região. Ele ficou pensativo, e eu prossegui, tenha o que quiser, seja o senhor de tudo que construímos, mas não destrua nossa amizade. Só temos isso para nos agarrar, na alegria e na dor. Sem isso, enlouqueceremos. Quero continuar chamando de meu irmão. Por tudo o que há de mais sagrado, não destrua isso. Não me importo de que você seja o maior entre todos nós, mas, por favor, respeite nossa amizade. Ele refletiu por alguns instantes e disse-nos que pensaria sobre aquilo no momento oportuno. Jamais reconheceu aceitar o que eu lhe disse, mas pouco a pouco foi nos libertando,
restabelecendo nossa igualdade de condições, como era desde o princípio. Arnache sentia saudades de nossas conversas amigáveis, momento em que podia contar suas façanhas. Só voltamos a tratá-lo como um irmão no momento em que nos libertou definitivamente. A personalidade de Arnache é tão complexa que ela, por si só, já daria um bom tema para um livro inteiro, de muitas e muitas páginas. Nossa existência em Atlântida e, posteriormente, no Reinado das Sombras foi tão marcante que, ainda hoje, mesmo depois de toda essa caminhada de volta, ainda é difícil nos libertarmos de alguns dos resquícios de egocentrismo e soberba que adquirimos naquele longínquo período. Tínhamos todo o poder aos nossos pés e, assim, ficamos mergulhados por milênios dentro de uma estrutura ilusória, que parecia ser muito mais atraente do que a vida aparentemente submissa daqueles que procuram a maior vitória, que é a vitória contra si mesmo, libertando-se do ego e das imperfeições da alma. O poder e o excesso de conforto cegam. Muitos séculos foram necessários para descobrirmos o caminho da verdadeira felicidade. Mas tudo isso foi fruto também de nosso avançado conhecimento e capacidade. Se fôssemos seres comuns e sem todo aquele poder, talvez rapidamente colocássemos o rabo entre as pernas e regressássemos para o caminho correto, de onde não deveríamos ter nos afastado, naquela importante existência, na extraordinária Atlântida. Em algumas épocas desse longo período, as altas esferas espirituais da Terra tentaram nos impor reencarnações compulsórias, mas nós abortávamos os fetos nos úteros de nossas futuras mães, impedindo o definitivo aprisionamento em um corpo físico, que poderia ser o início de nossa remissão. Arnache, então, ria abertamente dos mentores espirituais que planejavam o intento e dizia-lhes: nunca vocês conseguirão me fazer nascer no corpo de um macaco. Eu sou filho de uma raça superior, os poderosos Atlantes. Não nascerei na dimensão primitiva da Terra jamais. E assim prosseguimos, em nossos mundos ilusórios, perdendo a completa noção da passagem do tempo. Mas não vivíamos absolutamente distanciados da luz, pois tínhamos consciência de que, na verdade, Deus, o Espírito Criador, é quem rege ambos os reinos, tanto da luz como das trevas. Por fim, tornamo-nos definitivamente os senhores do karma, nas regiões densas do astral da Terra, assumindo, em parte, as atividades que eram exercidas anteriormente por Atlas. Seguidamente, espíritos instrutores dos planos superiores reuniam-se conosco para estabelecerem os projetos que visavam a impulsionar as almas renitentes no mal que estavam sob nosso poder. Conforme já relatamos, éramos os responsáveis por estimulá-los a evoluir, por meio de nosso severo chicote. Algumas almas mais densas, enrijecidas no ódio e na animalidade, necessitam das forças das sombras para serem estimuladas à busca da luz. E sabíamos que Deus utilizava-se de nossos domínios para promover o progresso de toda a sua criação. Respeitávamos isso e nos sentíamos honrados em auxiliar. Era uma forma de justificar nossa condição desvirtuada. O que fazer com quem comete violências gratuitas e abusos contra menores e incapazes? O lado da luz sabia que estes deveriam ficar sob nossos cuidados. O lado sombrio saberia como estimulá-los a uma nova conduta, por intermédio da dor e do sofrimento. Nós não executávamos esses processos pessoalmente, pois não desceríamos a tal nível. Nossos capatazes eram encarregados disso, seguindo nossas diretrizes à risca. Como tínhamos muitos espíritos sob nosso domínio, não nos importávamos em libertar grandes levas gradativamente, permitindo-lhes novas experiências no plano físico, no decorrer dos séculos. Já os dragões não entendiam esse processo e confrontavam os trabalhadores da luz, estabelecendo graves transtornos no astral. Várias vezes tivemos de intervir em favor da luz. E, como os dragões nos temiam, terminavam cedendo. Gadeiro, com o passar dos séculos, também causou alguns atritos, extrapolando sua esfera de ação,
rompendo acordos que tínhamos estabelecido com a luz. Mas as coisas eram contornadas sistematicamente pela sabedoria dos espíritos superiores. Até hoje em dia, a ação dos magos negros atlantes é pouco compreendida. O lado negro nada mais é que a outra face do lado da luz. São espíritos que possuem sabedoria milenar, no entanto, seguem um processo evolutivo alternativo. Necessariamente, deverão caminhar pela trilha da luz para desenvolverem o amor, mas estão adquirindo uma importante evolução consciencial também na estrada das sombras. Tudo é uma questão de momento, e Deus sabe bem como utilizar todos os seus filhos, seja em que panorama for. É lamentável, portanto, observar, às vezes, alguns doutrinadores espíritas tentando catequizar espíritos desse quilate com uma retórica ultrapassada e pouco consistente. Eles conhecem tudo o que falamos com mais profundidade que qualquer encarnado, apenas estão trilhando por outro caminho. Para trazê-los para a luz, devemos estabelecer uma ligação de amor, respeito e consideração, compreendendo que eles são tão filhos de Deus quanto aqueles que seguem pela seara da luz. Infelizmente, algumas criaturas despreparadas os tratam como criminosos desprezíveis e, com isso, colocam todo o trabalho da alta espiritualidade a perder. Em certas ocasiões, eu presenciei médiuns sendo condicionados a submeterem-se à pobre retórica de doutrinadores despreparados, estabelecendo uma comunicação anímica, enquanto o mago negro virava as costas e dizia para os mentores espirituais que daquela forma não era possível dialogar. Lamentavelmente, alguns médiuns não compreendem que necessitam estudar muito para melhor servir os planos superiores, por meio dessa abençoada faculdade que é a mediunidade. Creio que foi assim que conseguimos levar Arnache de volta ao caminho da luz. Posteriormente, depois de 10 anos de trabalhos neste sentido, somente nesta atual vida, sempre respeitando suas considerações, ouvindo e reconhecendo seu valor, fomos cativando seu coração e trazendo-o para nosso lado. Em um primeiro momento, ganhamos seu apoio para ações conjuntas do bem no reino das sombras e, depois, libertamo-lo definitivamente do caminho do mal. Esse foi um esforço que também levou muitos séculos no plano espiritual. Não se convertem espíritos com tal bagagem espiritual em 2 ou 3 sessões mediúnicas. Outro fator que facilitou esse trabalho foi o fato de eu ter sido um mago negro atlante no passado. Eu entendia bem seus anseios e suas dificuldades para retomar ao caminho da luz. Nossas histórias eram muito parecidas. Graças a Deus, os resultados que obtivemos na seara do bem terminaram despertando a curiosidade do querido amigo Arnache, estimulando ao seu definitivo retomo, ainda antes do fim da transição planetária para a nova era. Ainda havia tempo de uma única e derradeira chance para ele na Terra, antes da consumação do grande exílio. Foi assim que, 7.000 anos depois do Apocalipse Atlante, Ártemis e Atlas compareceram ao nosso palácio. As gêmeas e eu estávamos nos banhando nas piscinas aquecidas do amplo salão, tomando uma saborosa garrafa de guaianás. Eu percebi que Atlas se colocava humildemente ao lado da nobre Ártemis, como se fosse apenas um servidor de minha antiga mãe de criação. Isso me impressionou muito. Ela, então, disse-nos com delicadeza, mas com plena autoridade: Atlas e eu estamos aqui para convidá-los a participarem de um grande empreendimento. Durante esses últimos 7.000 anos, desde o desaparecimento de Atlântida, o mundo primitivo da Terra amadureceu e tornou-se apto para suas primeiras experiências na busca de uma consciência superior. A alta espiritualidade deseja que a mensagem crística seja levada a todas as culturas, para estabelecer-se na Terra a premissa que todos os povos deverão seguir no futuro, rumo à aquisição da consciência espiritual superior. Essa premissa é: ama o teu próximo como a ti mesmo e não faça aos outros aquilo que não gostaria que te fizessem. A mesma mensagem que o nobre Antúlio trouxe à nossa terra, a esquecida Atlântida, faz alguns milênios. Portanto,
Atlas e eu, associados a almas que lhe foram queridas no passado, retornaremos à matéria para participar desse grande momento da história da humanidade. Eu, então, interrompia, de forma brusca e indelicada, e disse-lhe, com certa frieza, porém com um tom de voz vacilante, sim, torço pelo sucesso de seus empreendimentos. Mas o que vocês desejam de nós? Ártemis, se você precisar da ação de nosso império de alguma forma, será um prazer. Você sabe que sempre fui muito grato por tudo o que me ensinou. Os olhos dela ficaram úmidos, por causa da forte e inesperada emoção. Nossa ligação era muito grande, na verdade, sempre fora, uma vez que era um amor recíproco, entre mãe e filho, que se tomou, no futuro, o amor entre um pai e um filho. Aquela minha reação ríspida desconcertou. Naquele instante, Atlas percebeu que era o momento de tomar a palavra para si. Falou, Andrei, o trabalho que os grandes mestres, que lhe foram tão caros no passado, realizarão será de natureza puramente espiritual. Mas, para isso ter sustentabilidade, nós necessitaremos estabelecer um reinado coeso no país em que viveremos. As terras do Vale do Nilo estão em guerra faz séculos. Precisamos unificar o Alto e o Baixo Egito, para estabelecer a paz e permitir que, a partir do progresso obtido em um reino estável, seus habitantes possam transcender em busca de experiências maiores, como a espiritual. O homem só encontra tempo para se espiritualizar quando consegue atender necessidades básicas, como alimentação, saúde e segurança. Portanto, reencamarei entre eles e tomarei o cetro do poder em minhas mãos, para estabelecer um reinado justo e coeso, abrindo espaço para que os grandes mestres da espiritualidade façam seu trabalho em um terreno fértil e estável. Atlas suspirou por alguns instantes e concluiu, caro Andrei, nossa visita aqui tem a finalidade de convidar você e as gêmeas para participarem deste grande projeto, retomando ao mundo físico em uma nova existência. Eu ficaria muito honrado de tê-lo ao meu lado nessa empreitada, caro irmão. Eu preciso de líderes eficazes e que tenham personalidade cativante para comandar exércitos. Você, Sun e Lua são notáveis nesse quesito. Ele, então, silenciou, esperando nossa manifestação. As gêmeas e eu cruzamos olhares, levemente emocionados com as palavras do grande guerreiro. Depois de refletir por um tempo, deixei o orgulho falar mais alto e respondi-lhes, não temos nada a fazer nesse mundo primitivo e pouco nos importa o futuro desses seres grotescos. Para mim, a existência humana morreu com o fim de Atlântida. O mundo primitivo não é vida. Desejo-lhes sucesso. Ártemis me olhou com compaixão e falou abertamente, meu filho, já está na hora de seu retorno. Não protele mais a caminhada de volta aos braços do Espírito Criador. Você, Sun e Lua já trabalharam pela vontade maior, por meio da face e da sombra, por longo tempo. Foram dignos dentro dessa caminhada e, por esse motivo, estão sendo convidados para realizar essa experiência, agora, pelo verdadeiro caminho, que é o da luz, do bem e do amor. Atlas já percebeu isso faz um bom tempo e vejo o quanto ele cresceu interiormente, desde que abandonou o mundo em que ainda vocês insistem em viver. Eu fiz um sinal negativo, desconfortável com aquela conversa, e pedi para que fossem embora. Ártemis perguntou, então, qual seria a decisão das gêmeas? As duas me abraçaram e disseram, a uma só voz, estaremos sempre com Andrei. A grande mestra abaixou a cabeça e concluiu. Que assim seja, então. Deus nos dá o direito do livre-arbítrio. Nossos destinos estão tão somente em nossas mãos. Caso mudem de ideia, basta que dirijam o pensamento àqueles que os amam desde que chegaram a esse planeta, há tanto tempo atrás. E estaremos juntos a vocês. Nós agradecemos, comovidos. Enquanto ali o gigante guerreiro saíram lentamente de nosso palácio. Nossos soldados apenas os acompanhavam com um olhar assustado. Eles nunca estiveram tão próximos de espíritos de tal quilate espiritual,
em todos aqueles séculos servindo-nos. As gêmeas e eu ficamos em silêncio, pensativos, durante todo aquele dia. Fundamentalmente, o que mais me tocou foi a reação de Ártemis, chegando às lágrimas por ver-nos. As palavras foram secundárias, elas trabalharam apenas superficialmente no campo consciente de nossas mentes. Já os sentimentos da nobre mentora mergulharam profundamente na misteriosa área do inconsciente de nossas almas, provocando-nos libertadora reflexão. Conversamos depois com Arnash Ryu sobre tudo aquilo. Sedutor amigo foi taxativo, isso é uma loucura. Nosso mundo é aqui. Jamais reencarnarei no plano material. Tire essa ideia louca da cabeça, Andrei. Eu, então, insisti. Pense, Arnash. Nossa vida não nos traz novidades faz séculos. Há quanto tempo estamos nessa mesma situação? Nem mesmo guerras são necessárias para manter nosso império. Gader e seus asseclas estão mais preocupados em manter seus domínios no astral e influenciar negativamente os povos do mundo físico. Como não temos dado trabalho a ele, praticamente nos desconsidera, sem intervir em nossos domínios. Os amigos desconversaram, entediados com minhas reflexões, e Arnash, naquela mesma noite, preparou uma festa grandiosa em seu palácio, para tentar desviar minha atenção da visita luminosa que tínhamos recebido. As gêmeas e eu ficamos silenciosos, entediados com tudo aquilo. Nossos corações não sentiam mais prazer naquele mundo de ilusões. Pouco a pouco, o Maya foi se desfazendo. Tudo aquilo que nos alegrara por milênios parecia, então, tão vazio e fútil. Passamos a sentir saudades de Ártemis, Cristo dos demais mestres, que viviam segundo uma filosofia de vida superior. Nossa consciência começava a se abrir para algo maior. E, quando isso acontece, não existe mais volta. Isso se chama evolução. A ampliação da consciência liberta, e a submissão a modelos religiosos não é o que angeliza, mas sim perceber algo maior, muito além de ritos e crenças. Evolução é sentir basicamente a energia de Deus pulsando dentro de si e compreendê-la, externando-a a seus semelhantes. Perceba, caro leitor, que os grandes mestres da humanidade estavam acima das religiões, utilizando estas somente como instrumentos para fluir em seu amor e sua sabedoria. Portanto, não se prenda aos meios, e, sim, busque os fins. Não se atrelhe demasiadamente às doutrinas religiosas, como se elas fossem o todo. Elas são apenas os meios pelos quais evoluímos nossa consciência para melhor compreendermos Deus. As religiões são instituições humanas, e as mensagens incólumes dos grandes mestres, que procuramos resgatar por meio de nossos relatos, é que foram divinas. Pense sobre isso. As religiões são como rodinhas auxiliares de uma bicicleta infantil. Quando aprendemos a nos equilibrar, não necessitamos mais delas. Insistir em manter essas rodinhas, após aprender a andar de bicicleta, prejudica e atrasa o deslocamento, fazendo-nos perder os melhores momentos do passeio. A aquisição da verdadeira consciência espiritual nos faz compreender os caminhos que devemos seguir para alcançarmos a verdadeira felicidade, independentemente de crenças sectárias. Aquele que se liberta do mundo das ilusões e de seus traumas inconscientes torna-se um iluminado, percebendo o todo como ele realmente é, sem as distorções típicas decorrentes de nossas percepções limitadas. É por isso que os iniciados costumam afirmar que os grandes mestres enxergam a face de Deus. Esta é uma simbologia para explicar que eles compreendem o Criador e seu grande projeto de forma mais ampla que a humanidade em geral. No final da noite, voltamos para nosso palácio e nos deitamos silenciosamente no imenso leito nupcial dos aposentos reais. Ficamos observando, indiferentes, toda a magnífica riqueza que nos cercava. Não conseguíamos pregar os olhos. Até que finalmente nossas consciências mergulharam em total reflexão, e nosso castelo se desfez. Em poucos segundos,
todo o nosso império desapareceu, e nos vimos nus, com nossos belos corpos feridos e sujos, em meio a um lamaçal sem fim. A realidade se apresentava de forma nua e crua. O mundo é definitivamente mental. Sol se viu em meio a uma escuridão terrível, que cegou seus olhos, enquanto Lua sentia-se sendo queimada por uma luz de intensa atividade. Nossas consciências começavam a entrar em um processo perigoso de autopunição, do qual havíamos fugido por milênios. As zonas de sofrimento nas trevas nada mais são do que construções mentais inerentes a cada um de nós. Luz e trevas são apenas reflexos de nossa forma de ver e agir no mundo, conforme nossas crenças. Ninguém precisa padecer séculos em zonas purgatoriais somente porque praticou o mal. A simples disposição para o aprendizado e a correção dos equívocos, de forma sincera e verdadeira, já abre amplos caminhos para o retorno da alma ao caminho da luz. Deus não deseja impor sofrimentos aos seus filhos. Nós aqui nos autopunimos por causa dos arcaicos modelos religiosos a que fomos submetidos por séculos. Não há necessidade de alimentar culpas, mas sim de construir um caminho voltado verdadeiramente para a luz, independentemente das regras ou dos rituais impostos pelas religiões, que são modelos ultrapassados de espiritualização. Assim, entregamos-nos a um enfermiço processo de autopunição, e isso permitiu que entidades muito inferiores a nós pudessem nos atormentar. Vozes infernais passaram a nos acusar e perseguir. Fizemos muitas maldades, coisas terríveis nesse longo período nas trevas, mas o objetivo desta obra não é angustiar ou deprimir os leitores com narrativas que são exemplos do que não devemos fazer. A finalidade deste livro é convidá-los a uma reflexão sobre nosso comportamento evolutivo no transcorrer dos séculos. Além disso, sinto certo desconforto em narrar meus crimes. É como se eu estivesse arrancando, sem piedade, feridas que ainda não estão plenamente cicatrizadas. Peço ao leitor que se compadeça da fraqueza deste escriba que lhe narre e perdoe-me por não descrever claramente até onde nossas almas desceram durante esse distante período sombrio de nossas existências. 120 séculos se passaram desde o afundamento da grande ilha. É um longo período para o homem, contudo, não passa de um breve suspiro dentro da eternidade. Fico também um pouco curioso em saber como os leitores julgarão minhas ações e meus comportamentos descritos neste relato, os quais ocorreram há tanto tempo. Entretanto, sei que fui sincero e verdadeiro. Tive coragem de expor minhas mazelas e fraquezas por amor ao ideal que abracei, que é o projeto de esclarecimento espiritual que a alta espiritualidade me delegou, o universalismo crístico. Talvez alguns leitores me critiquem ou sejam até mesmo sarcásticos, mas isso é natural. Até mesmo Jesus não agradou todas as pessoas. Porque eu, apenas uma formiga comparada ao grande mestre, teria melhor êxito. Os fariseus estão presentes em toda parte, assim como estiveram no passado. Isso não podemos mudar, pois é algo que deve nascer de dentro do coração de cada um deles. Contudo, tenho fé de que um dia, em breve, eles perceberão que tem muito mais a oferecer à humanidade do que apenas realizar julgamentos pejorativos a trabalhos que ainda não compreendem. Em minhas reflexões, percebo que todo mundo, em seu caminho rumo à luz, já passou, ou vai passar, por seus momentos de sombras. Assim, antes de me julgarem, talvez o mais prudente seja perguntar a si próprio, e eu, o que fiz no passado? Que crimes cometi? Ou, então, que karmas terei de resgatar? Quem poderia jogar a primeira pedra, atestando não ter passado por momentos semelhantes em sua evolução? Muitos dos espíritos de escola da atualidade, que nos alegram com palavras de amor e de esperança, foram os mesmos que jogaram pedras na cruz do Cristo ou praticaram gestos dessa natureza em passado remoto. Ademais, a intenção deste relato é trazer aos leitores subsídios filosóficos e morais que os auxiliem no aperfeiçoamento de suas personalidades,
com o objetivo de tornarem-se pessoas melhores. Decididamente, não me importo se irão crer nesses fatos ou se simplesmente os lerão como ficção, mesmo porque a verdade absoluta de Deus é bem mais ampla que essa que interpretamos com nossos limitados sentidos físicos. Que cada um creia naquilo que lhe faz feliz. Porém, caro leitor, por favor, jamais abdique da reflexão sobre suas próprias crenças. Isso é que separa os seres que evoluem daqueles que permanecem por séculos estacionados, vendo o tempo passar, sem nada acrescentarem às suas almas. Amashi e Ryu foram prontamente nos socorrer, sem entender o que estava acontecendo. Logo perceberam que não éramos mais os mesmos. O terrível galanteador da extinta Atlântida observou-nos com desprezo e falou a Ryu: "Vamos embora, amigo, pois eles fracassaram. Entregarão suas consciências às reflexões da luz. Isso é um mal de que jamais devemos sofrer." Logo depois, eles foram embora, abandonando-nos nas mãos dos seres perversos. Eu abracei as gêmeas e disse-lhes: "Isolem a mente da ação das trevas e vamos orar, pedindo o amparo do Espírito Criador." Pouco tempo depois, Artemis surgiu acompanhada de Evelyn e Christie, trajando vestes reluzentes que afugentaram os seres sombrios. As gêmeas e eu choramos como crianças perdidas que foram encontradas. Logo em seguida, desmaiamos pelo esgotamento emocional. Artemis carregou meu corpo desfalecido no colo, enquanto Evelyn conduziu o sol, e Christian amparou Lua. Uma nova caminhada estava por começar em nossas vidas. Em breve, estaríamos sendo preparados para nossa primeira existência no mundo primitivo da Terra. No entanto, os mestres entenderam que seria melhor reencarnarmos separados. Os 7.000 anos que passamos unidos haviam criado elos inquebrantáveis entre nós. Éramos como trigêmeos siameses. Não conseguíamos ficar longe uns dos outros por mais do que 30 minutos, pois sentíamos um esgotamento energético inexplicável. Fazia milênios que dormíamos todas as noites com os corpos entrelaçados e vivíamos diariamente sempre unidos. Não sabíamos mais viver sem estarmos juntos. As pessoas, quando têm relacionamentos afetivos e sexuais muito intensos, terminam agregando-se as características e os traços da personalidade umas das outras. Inclusive, portanto têm uma ligação energética muito próxima, terminam gerando compatibilidade para transplantes de órgãos, mesmo não tendo a mesma herança genética, por causa da fusão de auras em que vivem. Reencarnamos, então, em tribos diferentes do dividido Vale do Nilo. Eu reencarnei próximo a Atlas, Sun e Lua, em tribos separadas também, porém do Alto Egito. Mesmo assim nossa ligação era muito forte e logo nos descobrimos, intuitivamente, mesmo a quilômetros de distância, e voltamos a formar um tríplice casal, lutando ao lado do grande faraó Amenés, que era Atlas reencarnado. As duas eram hábeis guerreiras. Dominavam o arco e a flecha como ninguém, ganhando a confiança do terrível Menés, que admirava grandes guerreiros e guerreiras. Junto a ele unificamos o Alto e o Baixo Egito, abrindo as portas para o desenvolvimento da maior civilização da antiguidade. Ártemis, naquele período, reencarnou como Tut, que viria a ser posteriormente endeusado como deus da escrita e da sabedoria entre os egípcios, por causa de sua sabedoria fantástica para a época, fato que permitiu o grande avanço espiritual, durante um longo período da história da Terra de Kemi. Tot seria conhecido no futuro pelo nome de Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, por causa do intercâmbio com a civilização grega. Durante o período da dominação dos gregos sobre os egípcios, o deus Tot foi assimilado ao deus Hermes dos gregos, e desse sincretismo resultou a denominação Hermes Trismegisto, que é o nome que nosso sábio orientador e coordenador do projeto Universalismo Crístico na Terra utiliza até os dias atuais. Mas essa é outra história, que futuramente poderemos contar, se for da vontade do Espírito Criador. Capítulo F. O retorno de Arnash. O livro estava pronto.
Só Deus sabe o quanto lutamos para neutralizar as conspirações do lado sombrio, com o objetivo de que ele não fosse concluído. Hermes e a equipe de apoio trabalharam incansavelmente, protegendo a execução desse importante projeto de luz. Assim, em determinada noite, enquanto eu desfrutava de um justo repouso, percebi uma presença luminosa em meu quarto. Abri, então, os olhos do espírito e vi a presença gentil de Ramiro, ao pé da cama. Meu duplo espiritual sentou-se na cama e perguntei: "O que fazes aqui, irmão?" Hermes me liberou para descanso por alguns dias. "Tu sabes. O livro está pronto", disse-lhe, sorrindo, com um brilho no olhar. Ele retribuiu a expressão simpática e falou: "Caro irmão Roger, não estou aqui hoje para convocá-lo ao trabalho, mas sim para convidá-lo a participar da despedida de nosso querido irmão Amate. Ele partirá para o mundo humano pela primeira vez, desde que Atlântida submergiu nas águas profundas do Atlântico." Eu fiquei surpreso por alguns instantes, e, depois, metralhei-o com várias perguntas. "Ele já está pronto. Vai iniciar o processo de redução à forma fetal. Quem será sua mãe? Ela é preparada para esse grande desafio?" Depois, olhei para o lado direito, com as vistas miradas para baixo, realizando um diálogo interno comigo mesmo. Seus pais terão de exercer o belo trabalho de formação espiritual e educacional de seu filho com maestria. Amate não é uma criança índigo, mas talvez possa ser até mais que isso, se bem orientado por seus genitores. Ele é um espírito genial. Necessita apenas despertar para as verdades eternas e vencer seus desejos incontidos. Todos esses séculos no lado negro lhe permitiram uma evolução paralela interessante, assim como ocorreu conosco, antes de retornarmos para a luz. Ramiro sinalizou de forma afirmativa e completou: "Ele reencarnará em um corpo feminino. O objetivo é colocá-lo dentro de uma situação inversa, na tentativa de frear seus impulsos sexuais. Mas tu bem sabes que isso não será suficiente. Ele terá de realizar uma luta interna muito grande. Todavia, a interessante missão que receberá lhe permitirá focar sua inteligência brilhante em obras notáveis. Isso poderá facilitar muito a vitória sobre si mesmo. Arnaz tem seus méritos. A evolução pela linha negra, que obteve no passar dos séculos, permitiu-lhe algumas prerrogativas no lado da luz. Suas ações pela seara do Cristo, colaborando conosco nos últimos anos, foi, também, fundamental para isso. E não te preocupes, os pais foram escolhidos com muita atenção por Hermes. Percebo que nosso mentor está muito engajado na tentativa de propiciar a Macho uma rara oportunidade para resgatar seu passado. Eu sorri com a notícia e disse-lhe: "Vamos lá. Não vejo a hora de fazer uma piada sobre ele reencarnar como mulher." Ramiro se preocupou com meu comentário e alertou-me: "Não abuses muito, Roger. Ele está bem tenso com sua reencarnação. Lembre-se de que para ele isso é uma novidade. Faz milênios que a Macho não sabe o que é passar por esse processo. E, na Terra da terceira dimensão, em um corpo biológico primitivo, será sua primeira experiência. Pega leve." Eu concordei com um olhar e falei: "Podes deixar, vou somente fazer umas brincadeiras para ele relaxar. Não serei chato demais." Eu, então, levantei-me, segurei no braço do amigo, e nos dirigimos até um amplo hospital, no mundo maior, que é um dos responsáveis por processos de reencarnação no plano físico. Lá chegando, caminhamos pelos amplos corredores, onde diversos técnicos da espiritualidade trabalhavam freneticamente para dar conta dos contínuos processos de reencarnação na Terra. O nascer e o morrer são uma constante que acontece a cada segundo em nosso mundo, por causa do satisfatório nível populacional que já atingimos. É uma tarefa grandiosa participar desses dois processos fundamentais, que são os portais entre a vida espiritual e a humana. Claro que se trata de um processo descentralizado. Cada país tem sua unidade com esses fins, mas, mesmo assim,
A atividade é intensa em qualquer desses centros. Ramiro, então, conduziu-me a um quarto no final de um dos corredores e falou: "Aqui está nosso irmão." Eu concordei com um gesto e abri a porta. Arnash estava sentado sobre a cama, com um olhar cabisbaixo. Com nossa entrada repentina, ele despertou de seus devaneios, abriu um largo sorriso, e gritou: "Ei, Andrei, que saudades, meu irmão." Eu o abracei carinhosamente e disse-lhe, com minha mão direita sobre seu ombro: "Pensei que tu estavas cansado de minha companhia, depois desse extenuante trabalho que tivemos para escrever o livro." Ele apertou o meu braço, retribuindo o carinho, e falou: "Que nada. Foi um prazer te ajudar. Além do que, a elaboração deste livro que conta nossas experiências do passado me ajudou muito. Ele me fez decidir definitivamente a enfrentar a experiência da vida humana, sem poderes absolutos e excessos." Eu fiz um gesto afirmativo com a cabeça e disse-lhe: "Sim, Hermes já esperava que surtisse esse efeito em tua alma." Arnash sorriu e completou: "Sim, não sei como, mas ele sempre sabe, não é mesmo, Andrei?" Fiz um gesto afirmativo com a cabeça e prossegui: "Ainda não te agradeci, meu irmão, por teu auxílio na elaboração do livro. Hermes sempre me diz que prefere que eu conte os fatos que iremos narrar, em vez de ele fazê-lo sob sua ótica, para que o livro gere uma especial empatia aos leitores, já que ele está muito distante da vida humana. E eu te digo que tua ajuda para narrar esses fatos da extinta Atlântida foi muito útil nesse aspecto também. Tu deste, meu irmão, uma energia especial a esta obra." Ele sorriu e falou, dirigindo-se a mim e a Ramiro, olhando-nos com um carinho especial: "Sim, eu sou quem está mais próximo das trevas entre nós três. O que narramos está mais vivo em mim do que em vós, que já iniciastes, há séculos, o caminho de volta." Naquele momento, Ramiro instantaneamente modificou sua forma espiritual e assumiu sua personalidade como Ryu. Antes de dizer: "Sim, Amashi. Mas isso, em breve, será passado, assim como foi para mim e para Andrei. Ryu voltara das trevas um bom tempo depois de mim. Entretanto, sua transformação definitiva ocorreu somente quando viveu junto a mim e Hermes, na época em que Jesus desceu ao cenário da vida humana para trazer-nos sua mensagem libertadora. As experiências por que passou naquela existência mudaram radicalmente seu entendimento da vida e lhe permitiram um avanço espiritual notável nos séculos seguintes. Assim como eu, ele ainda tem muito a caminhar. A asa do conhecimento é bela e forte, mas a do amor ainda é frágil e pode se quebrar em tempestades mais intensas. Essa é a vida. Alguns crescem mais rápido no amor, outros no conhecimento integral, até alcançarmos o equilíbrio que nos torna anjos de Deus. Ficamos alguns segundos nos observando. Vestíamos as roupas sacerdotais da época de Atlântida, mas agora, novamente, na cor branca, assim como nos tempos de nossa juventude. Nossas fisionomias eram as mesmas que havia conquistado milhares de mulheres, mas, pelo menos, o olhar de ambição e poder havia desaparecido. Eu, então, sorri e brinquei com a Amashi: "Tenho certeza de que tu serás uma bela menina e encantarás a todos. Pobre de teu pai, que terá de te afastar dos conquistadores de plantão, que encherão de gracejos sua querida filhinha." Ele também sorriu, meio envergonhado, e depois gargalhou: "Nem me fales, Andrei. Não consigo me ver no corpo de uma mulher, mas creio que será importante. Hermes me disse que, a princípio, por causa da missão que a infinita misericórdia de Deus me propiciou, receberei pais amorosos especiais e que, se eu me mantiver convicto na prática dos bons valores espirituais, surgirá alguém muito especial com quem poderei dividir o afeto sincero, desviando-me da tentação que ainda vibra tão forte em meu ser. Farei o possível para ocupar minha mente com as atividades da fantástica missão que deverei realizar." Depois, ele ficou com um olhar preocupado e prosseguiu: "No entanto, se eu me perder,
desprezando o afeto paternal que receberei, e deixar fluir toda a arrogância e intolerância que ainda vive dentro de mim, perderei os benefícios que estão me concedendo. Ramiro, agora na personalidade de Ryu, prosseguiu, já que Arnashi parecia ter ficado com um nó na garganta. Sim, Andrei. Além disso que Arnashi te falou, ele também passou por um processo de reprogramação de seu DNA perispiritual para que as toxinas agregadas à sua alma, em decorrência de milênios no campo do mal, não desçam para o corpo físico imediatamente, dando-lhe tempo para sublimá-las por meio de pensamentos e ações voltadas para o amor. Contudo, se ele despertar forças negativas e falhar em sua missão, o processo inverter-se-á, provocando uma degeneração celular irremediável. Ao sintonizar-se e irradiar energias negativas por um período estipulado pelos técnicos, será acionado o processo de falência genética. Ele morrerá em pouco mais de 6 meses, vítima de alguma doença ainda incurável. Aquelas palavras de Ramiro me deixaram pensativo. Será que eu também tinha uma bomba relógio dentro de mim mesmo, que seria detonada caso eu abandonasse a luz e promovesse o mal com minha mediunidade? Também havia a questão do poder com o Vril. Não. Não poderia ser. Fazia muito tempo que voltara. Arnashi estava chegando naquele momento e necessitava de freios mais drásticos, em caso de falência ou descontrole em sua encarnação. Eu olhei para ele, espantado com tudo aquilo, e disse-lhe, procurando passar-lhe tranquilidade, vai dar tudo certo, meu amigo. Tem fé. Ele me abraçou e completou, sei que sim, pois já tem dado tudo certo contigo. O amparo dos mestres é muito grande. Percebo como eles lutam por teu sucesso. Hermes me disse também que, por causa das atividades que deverei executar para auxiliar a implantação da nova era na Terra, serei abençoado com uma satisfatória mediunidade, capacitando-me a perceber melhor os assédios das sombras e ter lucidez nesse mundo das ilusões, no qual os encarnados vivem hipnotizados. Arnashi, então, despertou-me de minhas reflexões íntimas, perguntando-me, e como é viver no corpo físico desse mundo? Eu sacudi os ombros e falei para ele, de forma indiferente, nada tão difícil. É um organismo primitivo comparado com o que já tivemos no passado. Mas, pelo menos, já está muito mais avançado do que naquele tempo em que vivíamos em Atlântida. Posso te garantir que os habitantes do mundo primevo da Terra já são bem mais do que macacos falantes. Arnashi riu com minha lembrança remota da forma pouco fraterna como ele se referia aos habitantes da esfera primitiva da Terra que estavam dando seus primeiros passos no processo evolutivo. O Homo sapiens, naquele período, havia evoluído dos primatas tradicionais fazia poucos milênios. Hoje em dia, nossos organismos estão bem mais avançados para atender às necessidades evolutivas da atualidade. Depois, ele saltou da cama e disse-nos, demonstrando leve nervosismo, vamos para lá, então. Já está na hora. E só uma questão de eu me adaptar. E também o relativo esquecimento do passado, quando se encarna, se-me-é proveitoso. Logo serei uma menina comportada, vivendo confortavelmente em um corpo humano. Ele nos abraçou carinhosamente, olhando para a esquerda e para cima, procurando rememorar o passado, e falou, a hora da verdade. Os trabalhadores da última hora. Caso eu não vença agora, um novo exílio me espera. Mais uma vez serei expurgado para outro mundo de ordem inferior. Isso tem que parar. Rezai por mim, amigos. Nós o abraçamos firme e dissemos a uma só voz, rezaremos, sim, meu irmão. Podes ter certeza disso. Ele segurou o forte abraço por alguns instantes e depois perguntou, Andrei, tu estarás próximo a mim? Precisarei de teu bom senso para controlar meus ímpetos. Tu já estás familiarizado com a vida humana. Controla-me no período da adolescência e juventude, principalmente. Peço-te isso de coração. Eu concordei com um significativo olhar e respondi,
Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Hermes, no momento certo, saberá como conduzir-nos para que possamos nos ajudar. Algumas pessoas podem questionar como um mago negro poderia, em uma única encarnação, obter o ingresso para viver na Terra do terceiro milênio. Entretanto, Paulo de Tarso, o grande evangelista cristão, era um assassino de cristãos antes de encontrar-se com Jesus na estrada para Damasco, e, em uma única existência, abandonou a personalidade criminosa para tornar-se um homem santo. As mudanças internas dependem tão somente de nós. E cada um imprime a velocidade que deseja e tem capacidade em sua ascese evolutiva. Temos que respeitar, também, o poder de transformação interna que um anjo negro é capaz de realizar. Depois, dirigimos-nos calmamente para uma sala que aparentava ser cirúrgica, contudo, nela não era necessário realizar a asepsia tão comum dos hospitais humanos. Lá encontramos Hermes. Sempre elegante e sorridente, ele nos abraçou e passou a mão nos cabelos de Amache, desarrumando-os de forma divertida, com o objetivo de descontraí-lo e dar-lhe forças para a luta que se avizinhava. Em seguida, ele disse-nos, com sua voz harmônica e cativante: hoje é um dia de festa pelo qual lutamos por tantos anos. Nosso querido irmão Arnache retoma o caminho da luz. Todos aplaudimos, felizes por aquele momento há tanto esperado. Só então, naquele instante, eu vi mais ao fundo, lua e sol, abraçadas a Cristal, Eveline. Ao ver as três mulheres mais importantes de todas as minhas vidas, não contive a emoção e deixei as lágrimas correrem livremente por minha face, enquanto eu as observava, encantado com aquela visão idílica. As gêmeas, lindas como sempre, correram sorridentes para me abraçar. Estavam com o cordão prateado ligado à base da nuca, assim como eu, indicando que estavam no momento encarnadas no plano físico. Logo em seguida, Cristal se aproximou, suavemente, e uniu-se ao nosso abraço, de forma carinhosa. Hermes observou nosso afeto mútuo, com um olhar amoroso. Lágrimas de infinita saudade escorriam de nossos olhos, refletindo o que sentíamos no íntimo da alma. Lembrávamos-nos de tudo que vivéramos e que tínhamos narrado com tanta emoção. O sábio mentor se aproximou, abraçou-nos e disse, com infinito carinho: meus queridos irmãos, que a luz se faça presente em vossas vidas hoje e sempre. Não consegui mais controlar-me e solucei, em um choro convulsivo, apertando ainda mais aquele amplexo fraterno com almas tão importantes para mim, tentando trazê-las para mais perto de meu coração. Sim, caro leitor, trata-se da árdua luta pela vitória da luz, tanto no mundo como em nossos corações. Vencer o mundo externo e o interno, eis o desafio para a absoluta angelização da alma. Hermes, então, passou a mão em minha cabeça, como fiz Irá com Arnache, e falou-me: recupera-te, Andrei. Este é o momento de Arnache. Ele precisa de nossas forças para ingressar na matéria em perfeita harmonia. Eu me recompus rapidamente e disse-lhe: sim, meu mestre. Tens razão. As gêmeas e Cristal também contiveram emoção, e voltamos nossa atenção para o querido amigo, que já estava deitado em uma maca, recebendo instruções dos técnicos espirituais. Naquele instante, surgiram na sala seus futuros pais, em desdobramento espiritual, que o abraçaram fraternalmente. Eles estavam semilúcidos e por isso não perceberam nossa presença. Eram pessoas muito boas e cientes de suas responsabilidades espirituais. Já tinham outros filhos, e isso lhes dava maior experiência para melhor educar o antigo poderoso mago das sombras que receberiam no lar. Isso me tranquilizou. Eu orei em pensamento pelo sucesso deles, dizendo: Deus os abençoe e lhes dê discernimento para saber educar uma alma assim tão especial como Arnache. Quem dera os homens deixassem um pouco de lado seu interesse quase que exclusivo por futebol e trivialidades da vida humana, e as mulheres, também, desligassem-se um pouco das futilidades do dia a dia e de suas novelas, que, em geral,
pouco acrescentam à sua conquista por sabedoria espiritual, para ambos voltarem suas mentes e seus corações para a aquisição do patrimônio maior da vida, que é a aquisição de consciência espiritual e o cultivo de bons valores, duas riquezas imperecíveis aos olhos de Deus. Dessa forma, tornar-se-iam aptos para bem educar seus filhos, e, certamente, teríamos uma sociedade melhor e não veríamos mais o crescente índice de criminalidade e consumo de drogas, estes tão comuns nos dias de hoje, assim como aconteceu na extinta Atlântida, em seus anos derradeiros. Infelizmente, a busca pela sabedoria espiritual é algo bem raro atualmente, mesmo com todo o avanço no acesso à educação e à informação. Falar sobre espiritualidade parece ainda ser algo que causa vergonha, em razão da alienação da humanidade com relação a esse instigante tema. Não precisamos utilizar uma linguagem religiosa ou piegaz. Isso não é necessário. Basta que as pessoas se dediquem ao salutar hábito de estudar e filosofar sobre esse assunto, junto à família, e, assim, muitas portas de luz abrir-se-ão em suas vidas. As crianças do terceiro milênio, que estão reencamando já há algumas décadas, estão passando por um difícil processo de adaptação ao mundo humano, por não encontrarem em seu esteio mais próximo, que é a família, o apoio e o entendimento espiritual necessários para se compreenderem e, assim, cumprirem suas tarefas no mundo em que vivem. Elas chegam ao mundo humano ávidas por realizarem suas missões especiais, que visam a transformar o planeta para o terceiro milênio, e encontram nos lares que as recebem uma família de alienados, que não estão aptos a esclarecê-las e instruí-las. Confusos, muitos desses jovens que realizariam missões brilhantes terminam se frustrando, por não compreenderem o mundo ao seu redor. Isso acaba tomando-se um passo para buscarem respostas nas drogas ou desejarem regressar mais cedo para a pátria do espírito, usando o gesto inconsequente do suicídio. Ryu, então, cutucou-me, pedindo minha atenção. Arnash iniciava o processo de regressão à forma fetal, e deveríamos todos ficar em estado de oração, dirigindo-lhe bons fluidos e pensamentos. Em seguida, ele começou a se contorcer na maca, sentindo um intenso desconforto, e seu corpo perispiritual começou a rejuvenescer rapidamente, fazendo o caminho inverso a que nós estamos acostumados, o da infância à maturidade. Em um tempo relativamente curto, ele havia alcançado a forma fetal. Os técnicos fizeram um sinal de que o trabalho hectares havia sido concluído com êxito e implantaram o querido amigo no útero espiritual de sua futura mãe, que estava deitada, em espírito, na maca ao lado. 5 dias antes, ela e seu marido conceberam na matéria matriz que viria a ser a nova personalidade física de Arnash. O estágio pré-embrionário, conhecido como blastócito, havia sido concluído, permitindo a ligação do espírito ao feto. Naquele instante, a reencarnação ocorria de fato no plano astral. Sua futura mãe regressaria para o lar, e, assim que se acoplasse ao seu duplo físico, Arnash faria o mesmo, adaptando-se passivamente ao feto que germinava em seu útero, concluindo todo o processo. Dentro de 9 meses, o grande sacerdote do Vril, mago negro por milênios, um dos maiores imperadores das trevas, aquele que afirmara jamais reencarnar no mundo dos macacos, ingressaria definitivamente no plano físico da Terra. Os milênios o haviam transformado lentamente. Que ele, agora na personalidade de uma mulher, tenha a benção de Deus e o discernimento para utilizar a poderosa força do Vril, ainda latente em seu seio, para fazer o bem, curar almas e corpos, jamais para fazer o mal, elegendo-se, dessa forma, a utilizar todo o seu assombroso potencial para semear luz e amor durante toda a sua vida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, como alertou-nos Jesus. Naquele instante, eu disse, mentalmente, para o amigo que já não podia mais escutar-me, em decorrência do profundo processo de redução fetal a que fora submetido: vem, meu amigo.
Vem para o palco da vida humana, para ajudar-nos a libertar a humanidade de sua incompreensão sobre a vida mortal. Sê mais um Dom Quixote das verdades espirituais para lutar contra os moinhos de vento da alienação humana. Terminado todo o extenuante processo para a equipe de apoio, eu me apoiei na parede atrás e escorreguei, sem forças, completamente exausto. Eu estava esgotado fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Hermes, então, aproximou-se, apoiou-me em seus braços e falou: "A batalha foi intensa desta vez, não é mesmo, Roger?" "Sim." Respondi com voz fraca e reticente. As sombras lutaram com todas as forças para que não concluíssemos este trabalho. Sofri ataques diretos das sombras e também sutis, por intermédio de pessoas de bem que eram ingenuamente manipuladas para prejudicar nosso trabalho, e nem sequer percebiam isso. Graças a Deus, tive teu insuperável amparo. Ele me abraçou, enquanto literalmente me carregava, em decorrência de meu esgotamento. Hermes sabia o quão difícil Hectares havia sido toda a narrativa para mim e também para Nashiryu. Com total segurança, ele falou, sem afetação: "Sempre terás nosso apoio, meu amigo. Basta que tu queiras nossa presença, e lá estaremos, hoje e sempre. Estejas conosco, e estaremos contigo." Eu demonstrei um ar preocupado e muito cansado, antes de dizer-lhe: "Mestre, eu preciso de um descanso." Lutamos incansavelmente há 10 anos para implantar essa nova visão espiritual para a humanidade, mas nossos livros ainda têm um alcance muito restrito. Não estamos atingindo nosso objetivo. Infelizmente, a humanidade ainda está presa à velha forma de pensar sobre os temas espirituais ou não está nem interessada nessa busca. E, com um olhar de súplica, completei: "Por favor, preciso repousar um pouco, ter uma vida normal. Deixa-me descansar, pois estou exausto." Ele concordou com um gesto e me disse: "Roger, tu sabes que estamos aqui para te auxiliar. A obra é tua. Somos apenas teus auxiliares." Eu ri, meio anestesiado com o profundo desgaste emocional que sofrerá, e disse-lhe, como se estivesse embriagado: "Fala sério, Hermes." Ele se divertiu com meu hilário estado e perguntou: "É cedo ainda para pensares em parar, querido irmão? Tu estás apenas esgotado deste livro intenso que te fez rememorar um passado tão doloroso. Descansa, meu amigo. No ano que vem, conversaremos sobre novos projetos literários. Cada coisa a seu tempo. A era da luz está chegando. Temos convicção de que, a partir dos primeiros dias do ano nossa mensagem será mais bem compreendida até mesmo pelos alienados, e aí tu poderás te regozijar, colhendo os belos frutos de teu plantio, em uma época de limitada compreensão dos homens. Lembra-te, somos desbravadores, pioneiros, construindo a estrada pela qual todos trafegarão no futuro." Eu fiz um gesto afirmativo com a cabeça, quase desmaiando, e disse-lhe: "Deus te ouça, meu mestre. Tanto esforço não pode ser em vão. Por Deus, não pode." Ele afagou minha cabeça, como um pai faz a um filho, compadecido com meu desânimo, depois de tanto trabalho, e voltou a falar: "Não será, tem certeza disso? E quanto à contínua desativação das outras 3 pirâmides hipnóticas? Tu vais querer seres dispensado dessa tarefa também?" Eu me reanimei um pouco e fiz um sinal negativo. Em seguida, respondi: "Não, eu faço questão de estar em todas elas. Ajudei a construir, tenho o dever moral de desativá-las. E Anashi, ele poderá ir conosco." Hermes fez um gesto proibitivo. "Não. Essa é uma atividade muito intensa para um recém-encamado. Somente depois dos 14 anos de vida, ela, já que será uma menina, poderá nos ajudar nessas atividades. Mas Ryu estará conosco. Ele também faz parte dessa história." Acompanhei as palavras do mentor querido com atenção e lembrei-me, então, de Galeato, que tanto nos tentou impedir, durante a desativação da primeira pirâmide, e perguntei:
E Galeato sensibilizou-se. Hermes respirou profundamente e respondeu: não, ainda não. Mas, como tudo na vida, é só uma questão de darmos tempo ao tempo. O destino de todos os filhos de Deus é tornarem-se, algum dia, anjos celestiais. Será assim com Galeato e também com Gader, em seu devido momento. Eu concordei com um gesto significativo e fiquei observando as gêmeas, que estavam sendo conduzidas para suas casas por nossa competente equipe de apoio. Elas me acenaram, com um brilho nos olhos, e eu fiz o mesmo, expressando em meu rosto abatido a imensa saudade que sentia delas. Sol sorriu, de seu jeito ingênuo e cativante, enquanto Lua me dirigia seu enigmático e inesquecível olhar, de intenso amor, com um semblante meditativo. Angustiado com aquela nova separação, perguntei a Hermes: e as gêmeas, onde estão? Quem são elas no mundo físico? São irmãs? Posso encontrá-las? Sinto-me tão só neste mundo alienado sobre as coisas do espírito. São raras as pessoas com quem posso conversar de igual para igual, ou não me levam a sério ou não possuem compreensão sobre as profundas divagações da alma. Sinto-me só. O nobre mentor sorriu, divertindo-se com minhas eternas lamúrias, e falou: elas estão encarnadas no plano físico também, desenvolvendo suas habilidades para executarem suas missões. E tu poderás encontrá-las. O afastamento que sofrestes nas encarnações passadas, apesar de burlardes algumas vezes, já não é mais necessário. Inclusive, vós vivestes juntos no período da Revolução Francesa. Tenho certeza de que, quando tu encontrares uma delas, ou as duas, teu coração te dirá. Eu sorri com aquela boa notícia e adormeci nos braços do mestre, completamente esgotado, mas com um sorriso angelical nos lábios. Iluminado Hermes Trismegisto me carregou, então, pessoalmente em seus braços, até meu apartamento. Ele não precisou de qualquer esforço para isso, pois minha alma estava leve como uma pluma, liberta dos demônios interiores, fruto dos conflitos de minha vivência na mítica Atlântida. Em nossas crenças egípcias, na terra de Quemide 3.000 anos atrás, ao desencarnarmos, éramos convocados a comparecer ao salão da dupla verdade, o Amenti, onde seríamos julgados por 42 juízes, sob o olhar inquisidor de Osíris. Ali apresentávamos nossas alegações para sermos aceitos na Terra do Poente, também chamada de Reino do Ocidente, onde o sol se punha. Se o réu fosse julgado digno, seria declarado de voz verdadeira. Em um segundo julgamento, Anubis, o deus do embalsamamento, que possuía corpo de homem e cabeça de chacal, colocava o coração do indivíduo em um dos pratos de uma balança e, no outro, uma pluma. Se a balança se mantivesse em equilíbrio, ou seja, se seu coração fosse leve como uma pluma, sem mazelas, ele poderia seguir para o reino de Osíris. Caso contrário, seria atirado para uma criatura com corpo de crocodilo e cabeça de hipopótamo, chamada de o devorador de corações. Em analogia a essa lenda egípcia, creio que com esta narrativa meu coração ficou leve como uma pluma, permitindo que minha consciência viva em paz com relação a esses fatos tão longínquos na história de nossa humanidade. Chegando ao meu quarto, Hermes me deitou sobre meu duplo físico. Minha alma ficou flutuando a uns 20 centímetros do corpo. Ele se sentou ao meu lado e ficou me observando, viajando em seus pensamentos. Aquele era um fato verdadeiramente incomum. O nobre Hermes, sempre ocupado com 1000 atividades, havia dispensado os auxiliares e ele mesmo vinha realizar aquela simples tarefa, normalmente designada aos técnicos da espiritualidade. Em seguida, ele me conectou definitivamente ao corpo físico e energizou-me com suas poderosas e abençoadas mãos, procurando restabelecer-me das fortes emoções da noite. Antes de sair, ele beijou minha fronte e falou, com voz profética, com seu belo rosto moreno emoldurado por um leve sorriso luminoso: dorme, meu filho, e descansa,
Porque tua caminhada apenas começou.